domingos atrás, nós pulamos alguns versos da exposição para completar hoje. Malaquias, capítulo 2. Eu vou ler do 1º ao 9º, mas hoje a nossa exposição ficará centrada entre os versos 5 e o verso 7. Leremos todo o trecho que forma a grande ideia e hoje a gente complementa o que faltou há 2 domingos atrás. Malaquias, capítulo 2, a partir do verso 1º, a palavra de Deus diz assim: Agora, ó sacerdotes, para vós outros este é o mandamento. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência. Atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu, e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviados do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes da lei. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua lei, da Tua palavra, da Tua vontade. Senhor Deus, fala ao nosso coração, Pai. Nos ajude a compreendermos o desejo que o Senhor tem para a nossa vida. Que não seja somente um acúmulo, Pai, de curiosidades hebraicas, nem da gramática. Que seja, Pai, o Senhor falando ao nosso coração, nos dando direção. Senhor Deus, nos lugares em que o Teu Evangelho ainda não é exposto fielmente, que o Senhor levante os seus, a fim de que chegue a toda criatura a salvação, Pai. Senhor Deus, nós somos gratos pelos dízimos e ofertas, que o Senhor continue nos abençoando. E é em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Muito bem. Em 17 de abril de 1521, Lutero chega à reunião mais importante da sua vida. Você deve conhecer a história de Martinho Lutero. Martinho Lutero, então, no dia 31 de outubro, vai até um castelo muito importante, lá em Wittenberg, e ele prega 95 oposições contra a igreja romana. Veja bem, não é contra a igreja, é contra a igreja romana. Estas teses que Martinho Lutero apregoou nessas paredes, nessas portas, começaram a incomodar os principais. E então, lá em abril, Carlos V convoca as maiores autoridades para ouvirem Lutero. A proposta era muito simples. Lutero, é assim que vai funcionar. Ou você diz que tudo isso que você escreveu é mentira, ou você diz que é verdade. Se você disser que é tudo mentira, está tudo certo. A gente sai daqui, você continua a sua vida, a gente continua a nossa. Mas se você disser que tudo isso é verdade, a morte é certa. Lutero não estava só diante do rei Carlos V. Ali foi a reunião do Papa, de todos os príncipes. Lutero estava diante das maiores autoridades naquele momento. E dele foi exigida uma resposta. Lutero, você precisa responder agora. Tudo isso que você pregou lá no castelo de Wittenberg, é verdade? Lutero, então, sabiamente, pede mais um dia para pensar. Lutero, então, é dispensado e durante aquela noite reza a lenda que ele orou ao Senhor e no outro dia, em 18 de abril de 1521, Lutero
diante dos mais poderosos homens da época, ele disse uma frase que ficou famosa. Lutero disse assim: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou por uma clara razão, estou preso às Escrituras que tenho citado, e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso negar e não negarei nada, pois não é seguro nem direito ir contra a consciência. Não posso fazer de outro modo. Que Deus me ajude. Amém. As palavras de Lutero não foram simplesmente um rebate contra os príncipes da época. Essas palavras de Lutero, elas quase são uma oração. Tanto é que ele termina dizendo: Amém. O posicionamento de Lutero já poderia ser visto na Escritura, aqui no livro de Malaquias. O zelo pelo nome de Deus, a coragem de permanecer firme na palavra de Deus diante dos homens e das maiores autoridades. E não só isso, de alguma maneira fazer aqueles homens se arrependerem. Malaquias já havia nos ensinado. Lutero foi um grande exemplo de como um sacerdote deve agir. E talvez você esteja pensando, mas isso é com os sacerdotes? Não. Lá em 1 Pedro 2,9, em Apocalipse 1,6, estes textos nos dizem que todos os cristãos são sacerdotes. Portanto, a mensagem de Malaquias é também para cada um de nós. Precisamos entender como é que a gente chegou até o verso 5. Até aqui nós vimos que nos primeiros versos do livro de Malaquias, Deus fazia uma espécie de diálogo com o povo. Deus dizia que o povo estava agindo de maneira errada, o povo respondia ao Senhor com desdém, ou seja, pouco importando, não dando muita importância para o que Deus estava dizendo. E então o Senhor Deus devolvia a resposta, provando biblicamente que eles estavam no caminho errado. O caminho errado era em relação à adoração. Todo o contexto aqui está relacionado com a adoração. O povo, então, Deus falava, o povo respondia e Deus falava de novo. Quando a gente entra no capítulo 2, esse cenário muda. Agora Deus já não permite mais um diálogo entre ele e o povo. Agora o Senhor Deus separa somente alguns. E estes alguns são os sacerdotes. E não só os separa. O verso 2, quando nós puxamos a tradução, ele vai dizer algo como do tipo: olha, agora que eu trouxe vocês para me ouvirem, isso daqui precisa ser a coisa mais importante da sua vida. E aí então nós vimos há 2 domingos atrás as marcas de um falso sacerdote. Mas chegou um momento da exposição, exatamente lá no verso 4, que eu citei o nome de Levi. E eu disse para vocês que a menção do nome de Levi faria sentido hoje. Pois é, hoje nós vamos tratar desse Levi que apareceu aí. Malaquias, ele abre uma espécie de janela histórica. Veja bem, Malaquias vinha descrevendo qual eram as más condutas de um sacerdote. E de repente ele diz assim: olha, eu fiz uma aliança com Levi e ele me obedeceu. Quando Malaquias fala Levi, talvez para nós esteja muito distante, mas o povo hebreu entendeu perfeitamente o que Malaquias estava dizendo aqui. Então, Malaquias abre essa janela histórica para que o povo entenda e relembre como é que os primeiros sacerdotes agiam diante do privilégio de servir ao Senhor. Portanto, no texto de hoje nós vamos ver 3 respostas que apontam para uma pergunta, que é o tema do nosso sermão: as marcas do verdadeiro sacerdote. O tema do nosso sermão: as marcas do verdadeiro sacerdote. Como é que eu sei quem é o verdadeiro sacerdote? Isso vai depender de como ele se comporta em 3 situações. A primeira das situações está lá no verso 5. O que é que ele faz com o nome de Deus? Você quer saber se você é um sacerdote? O que você anda fazendo com o nome de Deus? O verso 5 diz: a minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse, e com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. O verso 5 então começa aí falando de uma aliança de paz
e vida. A aliança, apesar de ter sido entre Deus e Levi, ela é descrita aqui no texto como a minha aliança, a aliança de Deus. Deus diz, então, a minha aliança foi feita com ele, mesmo sabendo que Levi poderia falhar. E falhar é condição nossa. O nosso estado caído nos garante que em algum momento da nossa vida nós vamos falhar, seja no trato com as finanças, no trato com a igreja, no trato com o irmão, no trato com Deus, em algum momento nós vamos falhar. Então, esta aliança que Deus está relembrando o povo do tempo de Malaquias não estava condicionada à ação dos sacerdotes. Pouco importava, na verdade, se o sacerdote cumpriria tudo direitinho. Da parte de Deus, a aliança não acabaria. Portanto, é uma aliança inquebrável da parte de Deus. Mas esta aliança, ela exigia algo dos sacerdotes. Não é simplesmente assim, eu sou o teu Deus e você é o meu povo. Não, eu sou o teu Deus e você é o meu povo, desde que você caminhe nos meus mandamentos, nos meus decretos. Deus, então, ele manteria viva a descendência de Levi. E durante esse tempo, eles teriam paz. Essa foi a aliança de paz e vida. Mas para que isso fosse real, o povo precisava fazer duas coisas. Os sacerdotes precisavam fazer duas coisas. O texto fala de temor. Esta palavra temor, ela aparece lá no capítulo 1, no verso 6. Olha só o que diz o verso 6. O filho honra ao pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? A palavrinha temor aqui é respeito. O Senhor Deus, então, está dizendo que os sacerdotes deveriam ter respeito. A tradução trazendo essa ideia de respeito ficaria assim, então. No verso 5, a minha aliança com ele foi de vida e paz, ambas eu lhe dei, para que ele me respeitasse. Com efeito, ele me respeitou e tremeu por causa do meu nome. Essa ideia de respeito faz sentido? Quando a gente olha o todo, e João Calvino fez isso. João Calvino, comentando este texto, ele olhou todo o contexto de Malaquias. E ele ficou pensando, puxa vida, essa ideia de respeito não parece que está muito ligada a temor. Temor, respeito, será que é isso mesmo? Ele nos ajuda a compreender. Quando nós vimos que Levi temeu, ou Levi respeitou, significa que Levi cumpriu as ordens de Deus. Do jeitinho que Deus disse que o povo deveria adorar a Deus, quando o povo chegava oferecendo as ofertas, Levi cumpria exatamente a ordem divina. Ou seja, totalmente contrário aos sacerdotes dessa época, que aceitavam qualquer coisa, e eles mesmos faziam de qualquer jeito. Então, a ideia aqui de respeitar é que Levi, lá atrás, respeitou exatamente o que Deus ordenou que ele fizesse. Opa, aqui dá para a gente parar para pensar um pouco então. Olha só, será que Deus está sendo mau ou está sendo egoísta? É para fazer do meu jeito? Não, não é assim que a coisa funciona. Lembra na nossa liturgia, quando a gente leu Isaías 6? Quando Isaías se viu no trono de Deus, qual foi a sensação de Isaías? Morri. Eu estou diante de Deus. Lembrem-se que para essa época a presença de Deus era representada no templo. Primeiro no tabernáculo, depois no templo. Agora imaginem o próprio Deus estar presente. Deus já disse a maneira certa de honrá-lo, de adorá-lo. Imagina se os sacerdotes então começassem a fazer as coisas de qualquer jeito ou de maneira que Deus não ordenou. Quando Deus diz assim, Levi, você precisa me respeitar. O que Deus está tendo para com Levi aqui é amor. É um amor que parte de Deus. Como assim, Ricardo? Não estou entendendo. Que amor é esse? Ele dá uma ordem, eu preciso obedecer? Sim. Porque se eu não obedecer essa ordem, nos tempos de Malaquias, a gente podia morrer. O maior caso disso são os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles tentaram adorar a Deus de uma maneira que Deus não pediu. E ali eles foram consumidos. Mas o texto diz, então, que os sacerdotes deveriam ter temor, respeito. Mas não só isso, diz que eles tremeram. A ideia aqui é de algo tremendo mesmo, algo que se despedaça.
uma ideia de apavoramento. É isso que pode ser traduzido. Quando nós pensamos em temor e tremor, talvez o melhor exemplo esteja lá em Êxodo 20, 18. Lá nós temos a menção de que o povo não suportou a glória de Deus. Eu comentei um pouquinho na liturgia, mas ali no Monte Sinai, o Senhor Deus diz a lei para o seu povo. Quando você vai ler o Êxodo 20, às vezes isso passa desapercebido, mas a primeira vez que a lei é entregue ao povo não foi ainda naquele estilo de Moisés trazer as tábuas. O Senhor Deus falou ao povo, e Êxodo diz que o povo via no alto da montanha os trovões, os barulhos, como o barulho de trombeta. Então nós temos na Escritura a menção de que o povo temeu. O povo temeu porque sabia quem Deus era. E o povo tremeu porque sabia quem eles eram. Agora, tudo isso faz algum sentido solto? Temer e tremer por causa de quê? O verso 5 termina dizendo a motivação de tudo isso. Ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Tudo isso de um sacerdote, de pegar o nome de Deus, de sentir o nome de Deus, de temer e tremer pelo nome de Deus, é a marca de um verdadeiro sacerdote. O verdadeiro sacerdote, então, por causa de Deus, ele faz parte de uma aliança eterna. Essa aliança com Levi não terminou. Ainda está valendo para nós uma aliança de paz e vida. Uma aliança que, se você estiver fazendo tudo certinho para a honra e glória de Deus, você terá paz. E você também terá vida. Você vai viver fazendo isso por muito tempo. Aquele que respeita e adora a Deus com temor, treme, porque sabe que é falho diante da lei de Deus. Isso nos leva ao verso 6. Então, as marcas do verdadeiro sacerdote. Em primeiro lugar, o que ele faz com o nome de Deus? Ele treme o nome de Deus? Em segundo lugar, o que ele faz diante das pessoas, em meio às pessoas? Esse sacerdote, quando está longe da igreja, longe do púlpito, longe do momento de oração, longe da comunhão com os irmãos, como é que este sacerdote se porta? Verso 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Deus continua usando o passado como referência. Ele ainda continua falando da aliança de Levi. E agora ele apresenta mais 3 características do verdadeiro sacerdote. Como é que este sacerdote se porta em meio ao povo? Primeira característica, ele fala corretamente. O texto começa dizendo: a verdadeira instrução esteve na sua boca. Talvez o grande perigo para qualquer um de nós seja aquele que ministra a palavra de Deus daqui do púlpito, ou seja, vocês quando ensinam seus filhos, seus amigos, quando vocês também vão ler a Escritura e a interpreta, talvez o maior perigo que haja neste momento é de nós falarmos o que Deus não está falando. É de a gente seguir o nosso coração e não usar a palavra de Deus. O verdadeiro sacerdote, ele não ajusta o texto. O verdadeiro sacerdote, ele não muda o que o Senhor Deus está dizendo, ou por medo, ou para agradar alguém. A palavra de Deus, ela serve para todas as situações. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é útil. Se toda a Escritura é útil e é útil para tudo, ela vai servir para tudo. Todos os temas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, nós vamos encontrar alguma resposta na Escritura. Então, nós precisamos falar corretamente disso. Certamente, quando nós falamos a verdade, quando nós vamos para a Escritura, nós vamos tocar em lugares que nós não queremos tocar. Quando a gente vai para a Escritura verdadeiramente, quando a gente esquece a nossa ideologia, quando a gente esquece a nossa cosmovisão, o que aconteceu comigo quando eu era pequena, aquele dia que eu levei o cachorro para passear, quando a gente esquece dessas coisas e olha somente para a Escritura, a gente tem um confronto. E muitas vezes nós não queremos ter este confronto. Muitas vezes nós fugimos.
o texto diz que a verdadeira instrução deve estar sempre na nossa boca. Instrução aqui é a palavrinha hebraica Torá, ou seja, a lei de Deus. A verdadeira instrução é a lei de Deus. E essa verdadeira instrução sempre esteve na boca de Levi. Malaquias, Deus usando Malaquias, usa ainda o exemplo de Levi. Então, aquele que está em meio aos homens, ele fala corretamente, ele também vive corretamente. Olha só o que o texto diz, a parte B do verso 6. E a injustiça não se achou nos seus lábios, andou comigo em paz e em retidão. Ou seja, o verdadeiro sacerdote, em meio às pessoas, ele vive corretamente. Não se achou injustiça nos sacerdotes do passado. O exemplo aqui é de Levi. Levi fez tudo certinho. Não se achou injustiça. Um dos principais deveres do sacerdote era apontar o caminho correto para a vida. O principal, ou um dos principais deveres nossos, é justamente apontar o caminho para a vida. Seja para os nossos de casa, seja para os fora de casa também. Mas não é só falar. Quando a gente lê a Escritura, a gente precisa trazer isso para o nosso coração. E isso precisa ser verdade na nossa vida. Então o texto continua dizendo que Levi andou com Deus em paz e em retidão. Em paz, porque tudo estava de acordo com a ordem de Deus. Quando Levi executa piamente, certamente, sem falhas, tudo o que Deus pediu para ele fazer, ele tem paz. Ele adora a Deus da maneira correta. E o Senhor Deus fala que ele andava em retidão. A ideia de retidão aqui é o simples fato de Levi não se desviar dos caminhos do Senhor. Ou melhor, do caminho do Senhor. Da palavra que Deus havia entregue a Levi. Mas não é só isso. Nós precisamos também influenciar corretamente. O verdadeiro sacerdote, então, em meio aos homens, ele influencia corretamente. Quando nós lemos o finalzinho do verso 6, ele tem uma palavrinha aí que não é comum ao nosso vocabulário: iniquidade. A gente não tem muita certeza do que é iniquidade. As possíveis traduções para iniquidade: culpa, mau comportamento, pecado e angústia. O que o Senhor Deus está dizendo por meio de Malaquias é que o verdadeiro sacerdote, ele influencia as pessoas corretamente, ao ponto de essas pessoas virem até ele buscando a palavra da verdade, a lei do Senhor, e por meio desta palavra, ele tira dessas pessoas não só a iniquidade, mas a culpa, o mau comportamento, o pecado e a angústia. Percebe que é uma escadinha? A lei do Senhor está na boca do sacerdote. Se a lei do Senhor está na boca do sacerdote, nós não vamos ver injustiças acontecendo, porque a todo momento ele está repetindo a lei do Senhor. E se ele está a todo momento repetindo a lei do Senhor, ele não vai se desviar, porque ele sabe qual é o verdadeiro caminho, ele sabe o caminho em que ele deve andar. E, obviamente, este homem que sabe o caminho que todos devem andar, incluindo ele próprio, ele vai ser alvo daqueles que buscam se livrar da culpa, do mau comportamento, do pecado e da angústia. É belo isso, não é? Olha só, um sacerdote que consegue colocar pessoas longe desses sentimentos de culpa, de mau comportamento. Como é bom buscar alguém que nos ajuda desse jeito. Quando a gente conversa com os mais velhos, toda a sabedoria, não só da Escritura, mas também da vida, é algo maravilhoso quando alguém chega para a gente e diz assim: olha, não faz isso. Aí a gente precisa tomar as nossas decisões. Mas não é só isso. As marcas de um verdadeiro sacerdote continuam. O que é que o verdadeiro sacerdote faz com o nome de Deus? O que é que o verdadeiro sacerdote faz quando ele está em meio ao povo? E o que é que o verdadeiro sacerdote faz com a palavra de Deus? O verso 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Nós temos um porquê aí no verso 7. Então a gente precisa entender o que está acontecendo gramaticalmente aqui. Olha só, o verso 7 começa assim: porque os lábios do sacerdote? Legal, esse porquê está respondendo alguma coisa. A gente volta um pouquinho. E a injustiça não se achou nos seus lábios, andou comigo em paz. E em retidão e da iniquidade apartou a muitos. Por que que apartou a muitos da culpa, do mau comportamento, do pecado e da angústia?
Aí vem o verso 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. E aqui a gente também vê 4 marcas. Na verdade, são 3. Mas a gente pode extrair uma lá do verso 2. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, e o tema aqui, essa subdivisão é o que a gente faz com a palavra de Deus. Ou melhor, o que o sacerdote deve fazer com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, atenção. E não está aqui entre os versos 5 e o verso 7. Na verdade, está lá no verso 2. Se não o ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Verso 1. Agora, ó sacerdotes, para vós outros este é o mandamento. O verso 1, então, corrigindo, o verso 1 nos diz que, diante da palavra de Deus, o sacerdote deve ter, em primeiro lugar, atenção. O que Deus está fazendo com os sacerdotes é o seguinte: vem aqui, agora você vai me ouvir. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, é isso que nós precisamos ter no coração. Agora nada mais me importa do que ouvir a palavra de Deus. Então essa é a primeira característica do sacerdote. Nós temos uma segunda. O texto diz que o verdadeiro sacerdote, ele guarda o conhecimento. Olha só que interessante. O sacerdote tinha por obrigação conhecer a lei. Ele precisava conhecer a Torá todinha. Imagina você ter que conhecer o Velho Testamento todinho. Olha só, Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Basicamente nós hoje, tá? Lá vai só até Números, é um pouquinho menos. Mas imagina hoje nós tendo que saber exatamente, até Deuteronômio. Hoje nós teríamos que saber tudo isso. Na época deles, eles tinham que saber isso. É muita coisa. Se você já leu Gênesis, Levítico, Êxodo, Números e Deuteronômio, você sabe do que eu estou falando. É muita coisa para saber. Mas o sacerdote tinha a obrigação de saber todinha ela. Se era difícil estudar, se hoje é difícil estudar a Bíblia, aqui está tudo estruturadinho, está tudo bonitinho, aonde termina, onde acaba, imagina antes, que eram rolos enormes, que eles precisavam entender, interpretar. Mas para que o sacerdote tem que guardar o conhecimento? Um levita demorava entre 5 e 10 anos para poder servir com excelência. Dependendo do período da história de Israel, entre 5 e 10 anos. Irmãos, 5 anos são muito tempo para a gente se preparar para qualquer coisa. É uma faculdade. 10 anos, então, imagina só, alguém começar a se preparar aos 20 anos e só poder servir aos 30 anos, mas era necessário. Veja só, o povo buscava a instrução da boca do sacerdote. Agora, imagina uma situação. Quando a mulher tinha um filho, ela precisava seguir um ritual. Quem é que instruía essa mulher a seguir o ritual? O sacerdote. Agora, imagina a mulher que acabou de dar à luz, chega até o sacerdote, e o sacerdote não tem a mínima ideia do que está escrito em Levítico 12. Como é que ele vai orientar aquela mulher a se purificar? Essa é a ideia de guardar o conhecimento. Tudo bem, eu guardo o conhecimento. Será que eu posso esquecer? Claro, claro que pode esquecer, sem dúvidas nenhuma. Então, o texto nos diz também como é que a gente pode guardar este conhecimento de uma maneira mais produtiva. O texto nos diz que o verdadeiro sacerdote deve ensinar a lei. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens buscar a instrução. Quando os homens buscam a instrução, o sacerdote ensina. Os homens devem buscar. E esse buscar aqui é um verbo bem forte no hebraico. Não é simplesmente buscar de qualquer... eu vou lá ver o que o sacerdote tem revelado para a minha vida hoje. Não, ele vai buscar com toda a intenção do tipo assim, eu vou lá e de lá eu não saio enquanto eu não ouvir a palavra de Deus. É algo muito forte, muito presente no Antigo Testamento. Mas como é que a gente busca a lei de Deus? Como é que a gente aprende? Como é que a gente guarda a lei de Deus? A gente guarda a lei de Deus ensinando. É maravilhoso isso, não é? Como é que a gente decora alguma coisa? Você pode se matar lá para decorar, mas se você pegar e ensinar alguém aquilo que você estava decorando, você aprende. A minha vida com o John agora é aprender a ler, escrever e as tabuadas. E eu confesso que algumas tabuadas eu já havia esquecido, mas de tanto ficar repetindo, eu aprendi junto com o John.
Ensinar a lei. A melhor maneira de guardar o conhecimento é ensinando. O que você conhece de Deus, ensine para as outras pessoas. Nós devemos buscar esses sacerdotes, porque eles eram mensageiros do Senhor dos Exércitos. Isso nos leva à quarta característica. Atenção, guardar o conhecimento, ensinar a lei, falar com autoridade. O texto diz que estes homens eram mensageiros do Senhor. É curioso, porque o nome Malaquias significa mensageiro do Senhor. Então, o mensageiro do Senhor trouxe uma mensagem do Senhor para os mensageiros do Senhor. É curioso isso, mas Deus faz essas coisas. Malaquias vem então e fala com autoridade. Malaquias, lá no capítulo 1, já deixou todo mundo no chão. Simplesmente usando a Escritura, falando do amor de Deus, como Deus amou eles de tal maneira que os preservou. Quando um sacerdote fala a palavra de Deus, então ele é mensageiro de Deus. O que é importante é a gente entender que quando um sacerdote fala a palavra de Deus, ele não é a origem da palavra, mas ele é apenas a transmissão. De maneira alguma, nunca, ninguém deveria sentar numa cadeira e dizer: este é um novo mandamento. No sermão passado, João já nos ensinou que o novo é velho e o velho é novo, e nada se muda disso. Nós não podemos, então, achar que podemos criar instruções que Deus não criou. A todo momento, o verdadeiro sacerdote, ou ele vai estar lendo a vontade de Deus, ou ele vai estar confirmando a vontade de Deus. Como isso funciona? Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê um ponto que a gente não entende. O que a gente precisa fazer? Voltar para o Velho Testamento. Então, ou eu estou lendo a vontade de Deus, ou eu estou confirmando a vontade de Deus. É assim que o verdadeiro sacerdote funciona. Para a gente concluir o nosso sermão, nesta manhã nós vimos 3 respostas para a pergunta: quais são as marcas de um verdadeiro sacerdote? As marcas de um verdadeiro sacerdote vai depender muito e completamente do que ele faz com o nome de Deus. O que o verdadeiro sacerdote faz com o nome de Deus? Como é que ele se comporta quando está no meio das pessoas? E por último, quando ele fala com autoridade. Aplicações para a nossa vida. Não há nada de novo debaixo do sol. As aplicações, elas são forçadas pelo texto. Nada além. Você teme ao Senhor? Nós estamos desde a liturgia falando de temor e tremor. Você teme ao Senhor? Você se maravilha com o poder, a glória, a honra, a força, a majestade do Senhor? Quando você imagina Deus em alguma medida, imagina Ele dizendo faça e fez, e é bom e muito bom, você consegue tremer as pernas de pensar que tem um ser que é fora da nossa compreensão? Os sacerdotes do tempo de Malaquias não temiam. Não temiam. Mas assim como Deus chamou Levi, assim como Deus está chamando estes sacerdotes, você é chamado também para respeitar, temer e obedecer ao Senhor. Veja bem, não é respeitar, temer e obedecer a Igreja Presbiteriana do Brasil, nem respeitar, obedecer e temer o Ricardo, ou a Igreja dos IPs, ou a Igreja de Pinheiros, ou Augusto Nicodemos, ou Hernando Dias Lopes. Não, você é chamado para respeitar, temer e obedecer ao Senhor. A palavra de Deus sempre vai ser a nossa decisão última. Não importa o que o meu professor disse, não importa o que o meu amigo disse, não importa o que o médico disse, importa o que Deus disse. Eu vou descartar tudo? Claro que não. Eu preciso de sabedoria. Mas a decisão última sai do respeito, do temor do Senhor. Segunda aplicação. A Escritura diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ou ela te aproxima de Deus, ou ela te afasta. Nunca depois de ouvir a palavra de Deus, a gente vai poder dizer assim, é isso aí. É neutro, tanto faz. Nunca, nunca, nunca. A palavra de Deus, ela ataca o nosso coração. Ou a palavra de Deus vai te aproximar dele de uma maneira irresistível, ou você vai querer ficar cada vez mais longe de Deus. Nunca, nunca, nunca ela vai voltar vazia. A aplicação para a nossa vida. Você tem guardado as instruções, ou melhor, você tem guardado as leis de Deus no seu coração? Veja bem, eu não estou provocando vocês se vocês estão cumprindo a lei. O desafio é, vocês estão guardando a lei de Deus no seu coração?
Deus sempre vai te dar algo para pensar da palavra dele. Pode ser a maior heresia do mundo sendo pregada. Se foi lida a palavra de Deus, em algum momento, no meio de um monte de baboseira que está sendo dita, algo vai para o seu coração. Sempre o Senhor dá um jeito de alcançar os seus e trazer para perto dele. Mas assim como os sacerdotes, nós precisamos temer e tremer por causa do nome de Deus. Nós precisamos querer internamente dar honra ao nome de Deus. Eu não posso ir ao culto de qualquer jeito. Eu vou, só vou. Não, a gente precisa querer. E mais, se essa lei está guardada no seu coração, se está tudo certinho, esta lei que você vem guardando pelos anos, pelos dias, pelas semanas, se essa lei está guardada no seu coração, o que você está fazendo com ela? Você está ensinando alguém? Seja pela internet, seja pessoalmente. A gente precisa sempre ensinar alguém, porque a lei de Deus é santa, boa, justa, perfeita, agradável. Se é santa, boa, justa, perfeita e agradável para você, por que não seria para outra pessoa? E por que não então falar da palavra de Deus para outra pessoa? Lembre-se, a melhor maneira de guardar é ensinando. Irmãos, antes de finalizar, eu gostaria de ir um pouco mais profundo no nosso texto. Tudo hoje aqui foi muito superficial, no sentido de que a gente não se aprofundou nas direções que o texto pode nos dar, e isso é para não alongar demais o sermão, mas se você voltar a sua Bíblia lá no verso 4, quando você lê o finalzinho do verso 4, ele diz assim: a minha aliança continue com Levi. Muito provavelmente, se você tem uma Bíblia boa, aí do lado de Levi tem uma nota, que vai te levar a números 3. Por enquanto, aqui só vai dizer que Levi é o patriarca dos levitas. É o homem que gerou a tribo dos levitas. Mas, se a gente continuar lendo o nosso texto, no verso 5, a gente tem mais uma nota. A minha aliança. E aí tem uma notinha aí que nos leva lá para números 25. Quando eu fiz a pregação do falso profeta, eu falei: de lição de casa para todo mundo, leia números 25. Pois bem, agora chegou a hora de usar a lição de casa. Se você leu, vai ser muito mais proveitoso. Números 25 vai retratar de algo particular. Você já deve ter ouvido a história de Balaão. Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão tenta por 3 vezes. Ele tenta amaldiçoar o povo de Deus e não dá certo. Tenta de novo e não dá certo. Tenta de novo e não dá certo. Números 25 é o final desse fato. Nós temos aqui algo terrível acontecendo. Nós temos aqui a morte de 24.000 pessoas por conta de uma praga. Mas como é que isso aconteceu? A resposta disso está lá em Números 31. Veja bem, Balaão tentou amaldiçoar o povo, não deu certo. Mas a história não acaba aqui. Balaão ainda deu instruções a Balaque. A instrução de Balaão a Balaque foi muito simples. Olha, eu não consegui amaldiçoar o povo de Deus, mas tem um jeito. Tem um jeito que o próprio Deus vai acabar atingindo eles. Como é que Balaão instrui então Balaque? Coloque as mulheres moabitas e midianitas no meio do povo de Deus. Coloca todas elas lá no meio e deixa acontecer. Os homens vão se corromper com essas mulheres. Balaque faz assim, e assim deu certinho. As mulheres então começam a viver no meio do povo de Deus, as mulheres midianitas e as moabitas. Os homens começam a ter relações com essas mulheres e Deus havia dado uma ordem, que não podia acontecer isso. A praga de Deus para essa ofensa são 24.000 pessoas mortas. Quando o Senhor Deus diz da minha aliança com Levi, ele está falando de um sacerdote, Finéias. Finéias, ele teve todas essas marcas do verdadeiro sacerdote. Quando um israelita ousou entrar no acampamento com uma midianita e ir para a sua casa com ela, Finéias foi e acabou matando os dois, porque era abominação para Deus. Aqui é um prato cheio, né, para colocar as mulheres como causadoras de muitos problemas. E a gente não pode fazer isso de jeito nenhum, porque aqui as mulheres não tinham culpa de nada. Elas, inclusive, eram pagãs.
a responsabilidade aqui caía sobre os homens. Mas a gente vai aplicar para a nossa vida. Então, tanto homens quanto mulheres que aqui estão, vocês que são sacerdotes, os homens se distraíram com coisas secundárias. Para você ter a verdadeira marca de um sacerdote, cuidado com o foco que você está dando em coisas secundárias. Se estes homens estivessem preocupados em reter a palavra de Deus, em ensinar a palavra de Deus, em serem bênção para outras pessoas, aquelas mulheres poderiam passar dia e noite lá que eles não iam estar nem aí. Porque o foco deles é ter as marcas do verdadeiro sacerdócio. Então, cuidado com o foco que você está dando na sua vida. Obviamente que nós falharemos no nosso ministério sacerdotal. Não tem como, a gente vai falhar. Levi foi um modelo. O tempo de Malaquias aqui, Israel, foi um fracasso. Essa é a grande verdade. O livro de Malaquias termina e Deus fica 400 anos sem falar com o seu povo. Fracasso total, fracasso total. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente vê o cumprimento perfeito de tudo isso que eu falei hoje. Com Cristo nós vemos uma comunhão perfeita com Deus. Nós vemos uma conduta digna em meio às pessoas e um compromisso real com a palavra de Deus. Jesus Cristo guardou e ensinou, assim como nós devemos fazer. Você pode sair hoje daqui com duas interpretações. A primeira delas é se achar muito Levi. Ah, não, eu sou tudo isso aí. Eu, em nome de Deus, está aqui em primeiro lugar, no meio dos homens eu me comporto bem, e eu estou retendo, estou ensinando, e você pode sair daqui achando que você não precisa de mais nada. E pode ser completamente o extremo. Você pode sair daqui se achando como sacerdotes do tempo de Malaquias. Falar, puxa vida, eu não faço nada disso. Ai de mim, pecador que sou. O livro de Malaquias não está querendo produzir sacerdotes fantásticos. De jeito nenhum, esquece, você não vai ser esse. O livro do profeta Malaquias, ele pretende produzir um despertamento em todos nós. Este despertamento que o livro de Malaquias traz para todos nós é que nós tenhamos uma expectativa. A expectativa de sermos o mais parecidos com Cristo possível. Essa é a nossa missão. De novo, a gente não vai cumprir a lei, mas a gente deve buscar cumprir a lei. Qual é o nosso exemplo? É Levi? Não, esquece. São os sacerdotes de Malaquias? Esquece. A nossa régua é Cristo Jesus. Busque essas marcas. Zele o nome de Deus. Tenha um comportamento digno em meio às pessoas. E faça bom uso da palavra do Senhor. Tudo isso para que você possa refletir o caráter do nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar? Encerrando o nosso culto. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos, Pai, por este momento.